Lá se vão mais de 30 anos, mas aquela partida do dia 11 de novembro de 1984 não sai da memória de muitos. Rapaz, uma frase... frustração. Não vou nem definir numa frase, acho que frustração. Má fé. E assim, esse jogo se transformou em um folclore que até hoje não tem explicação. Deixo você cair, o vosso é a alegria do povo, o povo precisa sorrir. Futebol é um ramo da arte, eu chamaria de arte popular. Olha o Vossen atacando, o balão subindo, descendo, caindo ali na boca do gol. Este é Antônio, mais conhecido como Bertosa. Foi goleiro titular do Vossen, mas antes de falar sobre o jogo Vossen e Paulista, ele explica como foi a sofrida e violenta classificação para a quadrangular final do Campeonato Paulista de Futebol de 1984. Aquele jogo Vossen-Jalecense, ele teve um início, mas não foi lá em Araraquara. Teve aqui na Ferroviária, né? Nós ganhamos o primeiro jogo na Ferroviária, ganhamos e perdemos o segundo jogo em Jales. Aqui em Assis, um jogo normal, um jogo onde eles sabiam que jogariam em casa, em Jales, teriam a oportunidade de reverter, né, o placar se eles perdessem, como perderam, né? E só que em Jales aconteceu as coisas assim de uma maneira que nós assustamos naquele tempo. Por quê? O Vossen aqui aconteceu tudo bem, jogo normal, perderam o jogo, foram embora para Jales. Quando chegamos em Jales, pousamos um dia antes, né, no hotel em Jales. Aí, aquela noite, praticamente não dormimos. Por quê? A noite toda os torcedores soltavam rojões, né, assim nas janelas dos quartos dos jogadores, né? Então a gente via que tinha algo preparado para nós no domingo, que a gente jogaria o jogo, né? E realmente teve, porque nós tínhamos que chegar escoltados com polícia militar, o ônibus do Vossen. Perdemos o jogo, os torcedores do Vossen que foram assistir lá e torcer para o Vossen, eles também, ali a torcida, houve uma resistência muito grande, houve brigas, torcedores do Vossen que lá em Jales apanharam, né? E quando terminou o jogo, ainda tivemos que sair escoltados por camburão de polícia. Quer dizer, então, aí veio o terceiro jogo, o jogo de Araraquara. E o nosso ônibus, que quando jogamos em Jales, o nosso ônibus foi totalmente apedrejado. E na segunda-feira, o ônibus do Vossen foi passando na Rui Barbosa. Então, todo mundo vê o que havia acontecido com o Vossen, né, naquele jogo lá em Jales. Aí a cidade, a Vossen já estava de uma campanha excelente, né? A torcida inflamada, aquilo invadiu Araraquara. A maior excursão de ônibus, tirando Corinthians e Fluminense 76, foi, acho que Vossen, Jalecense em Araraquara. Corinthians, você, empolgação, a razão do sorriso desse povo, viagens, êxitos, acidentes e tudo sendo vencido por uma nação banda. Aquilo foi uma partida que me marcou bastante, que foi a partida para nós, torcedores que viajamos em caravana para aquela cidade, em Araraquara. Foi uma experiência muito difícil. A gente vinha de um jogo de violência dentro do estádio, lá em Birigui. Depois esse jogo contra a Jalecense, lá em Araraquara, eu me lembro muito bem que quando a gente chegou no estádio, a Morada do Sol, havia torcedores da Jalecense com cabos de aço rodando assim na porta do estádio para a gente não se aproximar. Mas eram muitos torcedores do Vossen, centenas, talvez milhares, que foram lá para a cidade de Araraquara. Quando chegou em Araraquara, nós neutros, né, porque a gente concentrado, ia para o estádio, a gente tinha consciência, né? A nossa revanche seria dentro de campo. Nós estávamos com o propósito que jamais perderíamos aquele jogo para o Jalecense. Por quê? De tudo que nós havíamos sofrido em Jales. Ganhamos o jogo e fomos para as finais do quadrangular final, né?
da segunda divisão do Paulista. Aquela foi uma partida maravilhosa, aquela foi muita emoção, até porque a gente ganhou o jogo e garantiu o direito para chegar no quadrangular final. Claro que tinha dificuldade, o quadrangular final que ficou o Vossen, o Noroeste, a União Agrícola Barbarense e o próprio Paulista. Se você pensar, os três times, né, tanto o Noroeste, União Agrícola Barbarense e o Paulista, já eram times tradicionais da primeira divisão. E o Vossen era zebra do campeonato, né? Então... ganhamos o jogo, 2-1, se eu não me engano, do Jalecense, em Araraquara. Quando montamos no ônibus, regressando para Assis, a gente ficou na expectativa, né, de chegar na cidade. E aquela alegria, aquela euforia, porque é o momento de você, tipo assim, um momento de você, confraternização, né, de se alegrar com a torcida e tudo mais. O que aconteceu? O Zaparoli entrou no ônibus e falou assim, olha, nós estamos saindo daqui, estamos indo direcionado para Marília, isso o jogo contra o Jalecense em Araraquara, se eu não me engano, foi numa quinta-feira. E ele pegou e disse assim para nós estamos saindo daqui, do estádio, e vamos direto para Marília e vamos concentrar em Marília. Então, nós jogamos em Araraquara e na volta nós íamos ficar em vez de a gente vir para Assis, nós ficamos em Marília. O Zé Paroli queria que a gente ficasse concentrado para o jogo. E como na época minha esposa estava grávida, eu falei, Zé Paroli, eu tenho que ir para Assis, que minha esposa está de 8 meses, eu tenho que ir lá. Ele aceitou, eu vim para Assis, aí voltei no outro dia, nós treinamos, o time ficou concentrado no hotel, aí treinamos no campo do MAC, na época. Olha bem, você joga uma decisão na quinta-feira e de repente você já está concentrado, né, a jogar num sábado, num campo neutro. Para a partida seguinte, que foi no quadrangular final, aquele ano o campeonato, o time sede, ele não podia jogar em casa. Ele tinha que escolher uma cidade longe de Assis, longe da cidade. Por exemplo, o Vossen mandou o jogo na cidade de Marília. O Noroeste mandou jogos na cidade de Jaú. O Paulista de Jundiaí mandou jogos no Parque Antártica, em São Paulo. Então, os 4 finalistas, semifinalistas, eles mandaram jogos fora de casa. E a torcida tinha que se virar para ir. Então, como a gente ganhou aquele jogo contra a Jalecense em Araraquara, foi muito torcedor mesmo para a cidade de Marília. Era assim, muitos ônibus, muitos carros indo para a cidade de Marília. A preparação do jogo foi em Marília, concentrado, depois de uma grande vitória sobre o Jalecense, e na expectativa, né, de um quadrangular onde disputaríamos as finais do Campeonato Paulista. E simplesmente na hora da noite, na hora que eu fui ver a relação, não estava meu nome, nem o nome do Pantera, como eu disse, e eu simplesmente fiquei, aceitei, fui lá, procurei ele para tirar satisfação, não encontrei, e vim embora para Assis. Depois que nós ficamos concentrados em Marília e houve a palestra no próprio hotel, né, dirigimos ao estádio e foi algo assim muito lindo, eu posso dizer, por quê? Você chega num estádio em Marília, o campo lotado, porque a torcida do Vossen, ela invadiu Marília. A verdade é essa, que aquele estádio do MAC estava bordô e branco, né? E para nós foi realmente assim um clima muito bom, saber que a torcida havia se dirigido à cidade de Marília. E quando entramos no vestuário, a gente tinha uma euforia muito grande, né? E o Zaparoli também, ele era um treinador que trabalhava de uma maneira no psicológico do jogador. Ele na época, ele era militar, né? Sargento na época. E ele tinha um trabalho com os jogadores muito bom. E eu acredito que nós estávamos bem preparados para disputar. O fator principal, talvez, foi toda a armação que se teve fora nos bastidores, né? Por quê? Porque uma equipe que disputa uma final em uma quinta-feira, né? E de repente você vai numa final no sábado contra um dos melhores times também, que era o próprio Paulista. Quer dizer, você vê que existia alguma coisa que a gente não sabia. Então entramos para o campo,
na expectativa de fazer um grande jogo, e realmente foi um grande jogo. Só dava a torcida do Vossen, tranquilo, o crime era de vitória, o Vossen tinha um time muito bom. Eu trabalhava na Rádio Cultura e o narrador era o Homero Rabelo. O Vossen, naquele jogo, ele entrou, que eu me lembro de memória, ali a escalação. A Bertosa, Betão, lateral direito, Renatão, Nilson Andrade, Wilson Lopes. Era um time muito bom para Assis, né? Para nós do interior. O meio de campo, aquele jogo, se eu não me engano, entrou com Da Silva, Valmir e Adilcinho. Né? E onde também tinha o Vanderlei, que não fez parte daquele jogo, mas era um titular também. Né? A ponta direita tinha Lula ou Marco Aurélio. Se eu não me engano, entrou o Lula. Centroavante, Itamar Sorriso, que era o trator, bate do Negão, que quando a gente chegava nos estádios fora, a gente brincava com ele, ó, Itamar, desce primeiro, né? Então, botava a respeito. E na ponta esquerda, Itamar Mineiro, né? Itamar Sorriso, centroavante, Itamar Mineiro de ponta esquerda, né? E tinha outros jogadores fantásticos naquele time, que é o Gersinho, né? Que não fez parte desse jogo, mas estava ali relacionado também, né? E outros mais. Então o Vossen entrou com esse time para disputar essa primeira partida. Falta contra o time da cidade de Assis, correu, tocou, o goleiro segurou, largou. Tava um jogo muito pegado, né? Um jogo muito disputado, era uma decisão. E aí, praticamente, uma jogada um pouco mais forte foi que originou a briga, a discussão e aquele pé que deu. Mas nada de extraordinário também, não. A partida normal, o Vossen atacando, o Vossen também sabendo se defender. Não estávamos tomando sufoco, porque todo mundo pensava, porque o Paulista já havia disputado a primeira divisão, né? Então, automaticamente, pensava-se que o Vossen perderia de uma maneira, assim, muito fácil. Mas até esse lance, o momento do gol, partida totalmente sob controle. Aquela torcida inflamada, né? Bandeiras no estádio, coisa que hoje se não vê mais no estádio. Naquele tempo, a torcida do Vossen com bandeiras, né? Foi muito bonito. Então, a partida estava sob controle. Naquele tempo foi legal, porque torcida organizada era uma coisa que para a cidade de Assis não existia. E aí a gente criou na Vila Operária a Torcida Unidos da Vila Operária, a TUVO. Havia outras torcidas, mas a TUVO foi a primeira torcida que de fato colocou muita bandeira, muito papel picado, que levou para o Marcelino de Souza para fazer lá muita festa. Ou seja, a história do Vossen também tem a história dessa torcida uniformizada, que era a TUVO. Fazia parte, idealizou tanto o Carricon do Ligeirinho, eu participei, o Burral do Carlos Alberto Portes, enfim, várias pessoas, mas quem organizava, quem corria atrás de papel picado, de bandeira, de bambu. Aquele tempo as bandeiras eram de bambu. A gente comprava cetim, cortava, as nossas mães costuravam, a mãe do Ligeirinho, a minha mãe, costuravam as bandeiras, a gente encaixava no bambu e levava lá para o estádio municipal Marcelino de Souza. Tinha muita gente, principalmente de Assis. Eu que já tinha ido várias vezes em Marília assistir jogo no Marília com o Corinthians, tinha muita gente, foi um jogo gostoso de assistir, bem disputado. O time do Paulista não era ruim também, mas o Vossen jogava melhor. Posso estar muito enganado, mas foi um lance isolado. O cara deu um chutão da defesa para frente e ele sozinho subiu e meteu a mão na bola dentro da área. Houve silêncio, porque ninguém entendeu nada, né? É um lance muito rápido. E até você, como se diz, cair a ficha do que aconteceu, o próprio árbitro, que era o Ducídio Vanderlei Busquilha na época. Então, na época, o ponta direita do Paulista foi para a linha de fundo e cruzou a meia altura, mais ou menos um pouquinho, um palmo da cabeça do Renatão. Ali, ou ele cortava de cabeça, ou se ele fosse um pouco mais leve, dava para ele subir, dominar e sair jogando com o peito. Ele colocou a mão na bola.
pensando que o juiz não ia ver. Então, quando houve o lance, o próprio Dulcídio, né, ele também ficou assim, de uma maneira, querendo ver realmente o lance, né? E não teve como, né? Quando ele viu que era o jogador do Vossen com a bola, ele pega e sinaliza o penal, né? Então, acredito que foi dessa maneira, não somente a reação minha, mas do estádio e do próprio árbitro, né? De todos que estavam presentes. Uma reação de espanto. Foi um lance muito infantil. É um lance que nem zagueiro de várzea faz aquilo. Colocar a mão na bola, num cruzamento que a bola estava saindo para a linha de fundo. Foi um lance juvenil, na minha opinião. Então tem várias coisas obscuras que nesse lance do Renatão que a gente não sabe, eu não sei explicar o que aconteceu. Mas após o gol de pênalti, o Vossen ainda teve um pouco de tempo no primeiro tempo, e o segundo tempo, o Vossen praticamente partiu para cima do Paulista. O Vossen não se intimidou, né? Tanto é que o jogo foi 1-0, gol de pênalti, né? Empolgados, próximos de chegar na elite do Campeonato Paulista, mas aquele jogo, aquele lance desmoronou o time e a torcida, principalmente. Mas foi uma decepção total. Faltou um pouco mais de capacidade para o Renatão, faltou um pouco mais... Na hora do lance, a gente percebia que ele estava muito nervoso, por se tratar de um jogo muito difícil. Na minha opinião, ali faltou habilidade para ele. Após o término da partida, dirigimos ao vestuário e foi assim um clima, né, de insatisfação. Por quê? Você perde o primeiro jogo dentro de casa, você teria mais partidas pela frente ainda, teríamos mais 5 partidas. Mas nós tínhamos tanta, podemos dizer, a confiança, né, de saber que nós estaríamos vencendo aquela partida, aquele jogo, mas de repente você com a derrota é como se você toma um banho de água fria, né, na gíria do futebol. Realmente fica um clima de silêncio, um clima de cobrança, né, porque você teria que regressar para Assis. Eu acho que o Renatão não fez aquilo, que ele ficou 2 dias em casa depois daquele lance. Conversei bastante com ele e ele falou, ele jurou para mim que não fez aquilo, que aconteceu uma fatalidade, que se ele tivesse vendido ele poderia dar uma falta normal dentro da área. Eu acho que o Zé Paroli tem mais culpa do que ele. Não, comentar, todo mundo crucificou o Renatão. Todo mundo até hoje condena o Renatão, achando que ele fez propositalmente aquele pênalti. Todo mundo xingou o Renatão, né? Todo mundo ficou muito chateado com ele, ficou todo mundo falando que ele tinha se vendido. Mas na minha opinião não foi isso não, sabe? O Renatão, ele podia não ser um grande zagueiro, ter uma grande habilidade, mas era uma pessoa muito honesta e ali foi realmente um momento de infelicidade dele. Faltou um pouco mais de tranquilidade para ele, essa é a minha definição. Por incrível que pareça, o Renatão morava aqui na vila. Eu me lembro até hoje, morava ali aqui perto da igreja mesmo. Ele só saía da casa dele com o filho dele, uma criancinha, não sei, pequenininha no colo, porque a coisa ficou muito feia. Todo mundo só falava mal dele, do Zé Paroli, que era o técnico na época, que eles tinham entregado o jogo. Eu acho que o Vossen foi longe, faltou um pouquinho mais de condições financeiras para chegar e subir, eu acho. O fator principal para mim, né, que eu tenho comigo, não foi o lance do Renato, de forma alguma, porque o Vossen tinha 5 partidas, né? O fator principal para mim foi quando tiraram o mando de campo do Vossen e colocou ele para jogar em Marília. Depois de 31 anos, ainda tem uma história que todas as vezes que é lembrada, faz lembrar daquele time de 84. Com a moral na sola das chuteiras, o Vossen acaba humilhado pelo Paulista de Jundiaí, na mais trágica partida da história do clube, no ensolarado domingo, dia 9 de dezembro de 1984. O jogo foi transmitido ao vivo pela TV Cultura. Foi Célio, saiu o goleiro. É o 7º gol do
Paulista no Parque Antártica. Está com a bola nas mãos o árbitro Roberto Nunes Morgado. Eu acho que vai encerrar. Cumprimentando, termina o jogo no Parque Antártica. Paulista. Quantos pênaltis eu não peguei nesse gol aqui? Legal. Muito legal. A cidade estava na maior expectativa, né? Era o sonho de Assis subir, né? E quando a gente sonha, a gente não memoriza as dificuldades. Chutando